A tradução tem várias modalidades, né? Então, a gente fala coloquialmente tradução simultânea, mas o tradutor simultâneo não existe. Então, a tradução é o trabalho escrito. Então, a tradução é quando você pega de outro idioma e põe na sua língua materna, que é no caso o português. Eu vou pegar do inglês e vou traduzir para o português. Se eu quiser pegar o material escrito do português e colocar no inglês, eu vou fazer uma versão. Vou verter o texto. Mas assim, são porque nunca vai ser igual, né? É isso? Nunca vai ser igual. Se um tradutor... Claro, o texto técnico não dá para você fugir muito, né? Mas a coisa dos sinônimos ainda cria uma variação, né? Aí tem questões de estilo, tem um monte de coisa. A interpretação, que a gente fala tradução simultânea, é a interpretação simultânea, né? E aí você tem a simultânea, a consecutiva e a sussurrada, ou chuchotage, né, que é a palavra em francês, o cochicho. Então, a simultânea é aquela que todo mundo pensa quando a gente fala em tradução simultânea, né? Tem uma cabine, a gente faz em uma equipe de 2, se o turno levar mais de 1 hora. Se alterna a cada 20 minutos, meia hora, depende um pouco do assunto, do colega. A gente leva o computador para dentro da cabine e o pessoal no auditório vai ficar com o fone de ouvido, ouvindo a minha voz, enquanto assiste o palestrante no palco. Eu vou ouvir o palestrante na cabine e vou repetir para quem não entende, quem quiser ficar ouvindo o fone. A consecutiva, né, que é a interpretação de conferência, é quando o cara fala e para. E aí eu repito o que ele falou. Isso pode ou não, dependendo do tempo que ele fala e para, né, das pausas, envolver o note-taking, que é quando você escreve o que o cara falou. Só que não tem uma técnica universal. Então você não vai escrever tintim por tintim, cada palavra. Cada intérprete tem uma técnica meio que própria, assim, de colocar símbolos, colocar desenho, vale tudo. Tem uma estrutura básica, né? Você faz 2 colunas e tal, mas meio que vale tudo. O importante é você lembrar. E claro, normalmente você não repete palavra por palavra, mas você não pode mudar o contexto. E claro, idealmente você vai deixar de fora o mínimo possível de detalhes, né? Então, assim, quanto mais detalhes, quanto maior a riqueza do discurso que você lembra, melhor né? Interessante, viu? E aí tem o difícil cochicho. É mais difícil a consecutiva do que a simultânea. Juro, velho. Caramba. Porque a simultânea vai entrando, você ouve, é questão de treino, né? Então você ouve e já vai repetindo ali. Tem muitas vezes que eu saio da cabine e eu não lembro muito o que eu falei. Eu já aprendi muita coisa em cabine, assim, abre a sua mente. É interessante o trabalho do intérprete, porque você um dia está no corporativo, outro dia você está em medicina, outro dia você está em logística. Então você é meio que um coringa. Você vê um pouco de tudo, né? Eu ia comentar do cochicho. O cochicho é aquele que a gente vê os presidentes, geralmente, que senta os 2 presidentes e senta um intérprete abaixadinho. E aí a gente fala no ouvido, ao pé do ouvido. Então o cara é um trabalho feito em simultânea, porque o interlocutor vai continuar falando, né? Ele não vai parar para eu repetir. Mas eu falando bem baixinho aqui no ouvido do cara. E aí eu tenho cliente que já falou, pô, é difícil de ser esse cara. Porque você tá olhando pra cá, só que você tem que focar no que você tá ouvindo pra trás. E o cara tá falando ao mesmo tempo. Geralmente é uma pessoa que não é um profissional. Então esse cara não tá acostumado a fazer coisas em simultâneo. Se for homem, então... Não, obrigada. Pior que é verdade, homem não consegue. Não, eu não me prendo a estereótipos, mas é o que a gente ouve mas aí, é a realidade. né? É o que a gente ouve. Homem não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Não, tem homem que faz. Eu tenho colegas homens também. Então, assim, rola, né? Acho que tem essa coisa do homem e mulher é uma gama, né? Uma ampla gama, mas classicamente, claro, a mulher tem uma facilidade linguística que eu acho que é mais comum e o homem um pouco mais, acho que um pouco mais direto, mais espacial, mais especializado, né? Assim, classicamente. Mas se o cara que faz o cochicho aí, se ele fala alguma coisa errada ali, pode provocar uma guerra. Então, mas é difícil, viu, você ser tradutor de um presidente. Eu tenho uma colega mexicana que vai estar com o Lula. Vai estar, acho traduzindo que para mexicano. Semana que vem.
traduzindo para o mexicano português e que fala? espanhol. É espanhol. O idioma é sempre o mesmo, né? É como o português de Portugal e o brasileiro e o angolano. Então a gente o Mas mesmo muda alguma idioma. coisinha. O que muda a gente chama de localização. Então tem, por exemplo, trabalhos que a pessoa traduz, que não é traduzido, o português de Portugal para o brasileiro. Faz a localização. Então ele adequa ao vocabulário local, estrutura gramatical vocal. Mas não é diferente o suficiente para ser considerado outro idioma, né? Então o espanhol da Espanha, da Argentina, É parecido da igual Colômbia. o português. É a mesma estrutura, né? Muda algumas coisinhas. Tem um sotaque. Eu ouço o sotaque bem diferente, né? E talvez Do as argentino pro expressões, né? espanhol. Sim, escolha vocabular, né? As palavras que o cara escolhe são diferentes. Não só gíria, palavras mesmo, né? Nome de instituição pública, de instituição financeira, alguns cargos do governo, tal, também pode mudar, né? Esse aqui é o canal oficial de cortes do Pod Abner. Não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. E muito obrigado por ter chegado até aqui, beleza?